Bendito seja o nome do Senhor. O Natal passou. Chegamos à última semana do ano. É hora de recordar o passado, mas também olhar para frente, olhar para o futuro. E a minha pergunta para você é: qual é sua grande expectativa para o ano novo? Qual é a sua esperança dominante? O que de fato motiva você a seguir vivendo? Qual o grande sonho da sua existência? Estamos juntos aqui na última semana do ano no seu programa Além dos Fatos. Seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. Estamos juntos no ar Além dos Fatos. Quero abraçar amigos, começando aqui pelo Tiago Clos, de Curitiba, no Paraná. Também a Lohane Leite, do Rio de Janeiro, capital. E ainda o Abner Barbosa, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E abraço também o amigo Guilherme Constante, de Governador Valadares, Minas Gerais. Eu aproveito e abraço todos os amigos que tenho em Governador Valadares, são muitos amigos. Deus abençoe vocês aí, todos os que vivem no estado de Minas Gerais, todos os que vivem na região sudeste do Brasil, também na região nordeste, na região norte, no centro-oeste, no sul, no Brasil inteiro. A gente sempre aqui agradece e agradece com carinho por sua audiência. Porque você sempre tendo tantas outras opções de TV, escolhe estar com a Novo Tempo, o canal da esperança. Que suas expectativas, especialmente expectativas espirituais, sejam alcançadas, sejam preenchidas pela bênção de Deus, ao você acompanhar o nosso programa com seu coração aberto para receber a palavra do Senhor. E a gente sempre lhe convida para seguir interagindo conosco. São milhares e milhares de pessoas que nos acompanham pelo Facebook, e também pelo Instagram. E é claro, nós queremos convidar você também para inscrever-se em nosso canal no YouTube, para que você seja sempre informado quando colocarmos ali um novo vídeo e você assim possa rever os programas e compartilhar programas com seus amigos. E eu quero convidar você também a solicitar a revista Verdades para o Tempo do Fim. Eu sei que tem muita gente que já tem essa revista, porque já ouviu a promoção aqui em nosso programa e também em outros programas da Novo Tempo, já pediu, já recebeu, já estudou, já foi abençoado com esse conteúdo, mas olha, se você ainda não tem, peça que a gente lhe manda. Entre no blog do programa Além dos Fatos, novotempo.com/Além dos Fatos, ou então você pede ligando para a gente por telefone em horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe vai gentilmente atender sua ligação, anotar os seus dados e a gente lhe envia a revista para que no novo ano, em 2018, você possa estudar a Bíblia com dedicação, com carinho, e eu tenho certeza que a luz de Deus vai guiar você e você terá um entendimento maravilhoso da Santa Palavra. Nós estamos, como eu disse, finalzinho de ano. A tendência da gente é pensar um pouquinho no que passou, nas vitórias e derrotas do ano anterior, mas algo muito comum também nesses dias, é claro, é a gente olhar para o futuro, é a gente olhar para o novo ano e pensar nos nossos sonhos, nos nossos anseios, nos nossos propósitos de vida. Qual é sua grande expectativa para o novo ano? Vamos ouvir o que as pessoas têm pensado e têm dito a respeito. E para o ano novo, tem algum sonho que gostaria de realizar? Tenho. Comprar um carro, a minha casa, entendeu? Ser bem feliz. E ainda mais com a chegada do meu neto ou neta. Eu queria ficar curada de todos os males que eu tenho. Muitos. Todas as vezes que eu falo, esse ano eu realizo. Um deles, comprar meu carro. Quer dizer, eu tenho carro, mas eu pus o nome do filho. Hoje eu quero realizar esse sonho, ter o meu. Olha, eu queria terminar meu ensino médio, né, esse ano. E ano que vem eu quero começar minha carreira de enfermagem.
E muitas coisas realizadas, entrar na faculdade, talvez, mais pra frente. Eu gostaria de ver meu filho, mas não dá para ir visitar, ele mora muito longe, faz 21 anos que eu não vejo ele. Eu queria mandar um beijo, queria que ele me perdoasse. Tirar minha carta. Gostaria também de comprar um carrinho, poder viajar bastante com a família. É o sonho para o próximo ano aí. Eu desejo só paz na minha vida, para minha família, para todo mundo, né? Na terra, né, na verdade, né? Eu quero pensar um pouco com você hoje a respeito da grande expectativa de um homem mencionado na Bíblia. Inclusive, ele é mencionado apenas uma vez, mas numa situação assim, bem interessante, ou bem especial. A gente vai meditar hoje na grande expectativa da vida de Simeão, um homem humilde, simples, que vivia em Jerusalém nos dias em que Jesus havia nascido. Mas antes, como sempre fazemos, e fizemos assim o ano inteiro, nós vamos orar, pedindo a orientação do Senhor. Ore comigo. Ó Deus e Pai, nosso coração se abre em Tua presença e nós te clamamos, Senhor, ilumina nossa mente, para que Tua palavra seja clara, seja simples, mas seja efetiva, para nos inspirar e nos motivar. Nós oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Convido você para a gente ir ao Evangelho escrito por Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Vou ler dos versos 25 a 32. Lucas 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Essas palavras são tão lindas, não é? A Bíblia diz que Simeão, esse homem quase anônimo, este homem que é mencionado uma só vez na Bíblia, aqui nesse momento, Simeão era um homem justo e piedoso, era um homem digno, correto, honesto. E quando a Bíblia diz que ele também era piedoso, no sentido de que ele era um homem temente a Deus. E o texto diz, ele esperava a consolação de Israel. Nos dias em que Cristo nasceu, na verdade, antes mesmo do nascimento do Messias, antes do nascimento de Jesus, havia entre os judeus uma oração muito comum. E parte dessa oração dizia assim, que eu possa ver a consolação de Israel. Quando um judeu orava e dizia, Senhor, que eu possa ver a consolação de Israel, em realidade ele estava dizendo assim, Senhor, que eu viva para ver o Messias. Essa era a grande expectativa da vida de Simeão. Ele queria viver para ver o Messias. Eu acho fantástico quando a Bíblia diz assim, o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe revelara que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Veja que coisa, o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo revelou a Simeão de que ele não morreria antes de ver o Cristo. O Espírito Santo o moveu naquele dia para ir ao templo, quando Maria e José estavam indo levar Jesus para ser apresentado no templo.
Simeão era um homem que vivia em profunda comunhão com Deus. Um homem muito simples, mas um homem no qual o Espírito Santo habitava. Certamente um homem pequeno aos olhos dos homens, porém um gigante aos olhos de Deus. Porque você sabe, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Há gigantes, homens grandes aos olhos dos homens, que são pequenininhos aos olhos de Deus. Mas há outros aos quais os homens veem como pequenos, até insignificantes, quase invisíveis, que são, no entanto, aos olhos de Deus, verdadeiros gigantes. Porque lembre-se disso, Deus não vê como vê o homem. Simeão era um destes, pequeno aos olhos dos homens, porém grande aos olhos de Deus. Sua maior expectativa estava relacionada à promessa divina de abençoar seu povo com a vinda do Messias. Simeão pertencia ao grupo dos homens humildes e devotos, pesquisadores das Escrituras. E a estes, quando Cristo veio, o Senhor se revelou a eles. Lembra, por exemplo, dos pastores que cuidavam das ovelhas na noite em que Jesus nasceu, aos quais foi anunciado o nascimento do Salvador. Você se lembra dos magos que vieram do Oriente? Você se lembra de Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, José e Maria, os pais de Cristo, Ana, a profetisa, e alguns poucos outros, pesquisadores das Escrituras, que eram simples, porém tinham uma fé sincera na vinda do Messias. A estes o Senhor deu a conhecer a chegada do Salvador. A expectativa de Simeão era diferente da maioria das pessoas. Sua prioridade na vida não estava ligada a nenhum sonho pessoal, a nenhum sonho material. Sua prioridade na vida estava relacionada à promessa divina. Ele tinha um anseio maior do que o anseio da maioria das pessoas. Ele vivia para ver aquilo que Deus realizaria, algo novo, diferente, infinitamente melhor. Simeão vivia para testemunhar a realização da promessa divina no Messias. E você? E eu? Para que é que nós realmente estamos vivendo? Qual é a grande expectativa da nossa vida, da nossa existência? Há pessoas cujas expectativas, realizações estão ligadas apenas a aspectos passageiros, aspectos materiais. Há aqueles que estão preocupados apenas com a boa remuneração, com ajuntar dinheiro. Outros se preocupam com o próprio nome e unicamente com isso. Ter um bom nome, um nome respeitado, ser um profissional valorizado. Há aqueles que estão preocupados unicamente com a aposentadoria tranquila. Olha um detalhe curioso. Aqui no Evangelho de Lucas, a palavra consolação só aparece 2 vezes. A primeira é essa aqui, Lucas 2, verso 25, quando diz que Simeão esperava a consolação de Israel. A outra está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 24, onde está escrito assim: mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os ricos, diz o texto bíblico, porque tendes a vossa consolação. A ideia é simples. Todos os que se realizam nas coisas do presente já têm aqui a sua consolação e não podem esperar nada mais vindo de Deus. As pequenas e falsas consolações, elas nos excluem do real e verdadeiro consolo. É claro, não significa com isso que porque a gente tem expectativa da segunda vinda de Cristo a este mundo, como Simeão aguardava a primeira vinda do Salvador, não significa que porque nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, a manifestação gloriosa de nosso Salvador, em seu retorno majestoso, não significa que por isso nós vamos deixar de trabalhar, nós vamos deixar de estudar, nós vamos deixar de investir, de empreender, nada disso. Eu gosto das palavras do pastor e professor Amin Rodor,
quando ele diz assim: a fé no retorno de Cristo equivale a possuir o futuro sem alienação do presente. Aqueles que estão comprometidos com as coisas de cima se tornam verdadeiramente comprometidos com as coisas legítimas daqui de baixo. Muito esclarecedor isso, né? Mas olha, se a expectativa da manifestação de Cristo, da segunda vinda de Cristo a esta terra, não modifica de forma real e prática nossa maneira de ser e de viver, se a expectativa da segunda vinda de Cristo de alguma forma não altera nossas prioridades, nossos interesses, nossas escolhas, nossos planos, nossos valores, nossa ética, nossa conduta, então essa expectativa em relação à segunda vinda de Cristo não passa de uma mera abstração mental, não passa de um momentâneo escapismo da realidade. Eu fico pensando no sacerdote que recebeu o menino Jesus nos braços e o apresentou ali no templo, na presença do Senhor. Impressionante, não é? Aquele homem teve o privilégio de receber o Salvador nas suas mãos, porém não o reconheceu. Sabe por quê? Porque aquele sacerdote certamente conhecia as profecias messiânicas, mas ele não vivia, ele não andava na luz da qual tinha conhecimento. Aquele sacerdote, como tantos outros em Israel, certamente não estava vivendo em sinceridade a luz que ele conhecia. As suas expectativas não estavam voltadas para a vinda do Salvador. Seus olhos espirituais estavam completamente cegos quando esteve face a face com Cristo, a luz da vida. Mas olha o contraste entre o sacerdote que realizou a cerimônia da apresentação do menino Jesus no templo. Olha o contraste entre a reação desse sacerdote com a reação de Simeão, um homem tão simples, mas tão piedoso, tão temente a Deus. No verso que nós lemos, a partir do verso 28, a Bíblia diz que quando Simeão, movido pelo Espírito, foi ao templo e ele viu o menino Jesus, então ele tomou o garoto nos seus braços e ele disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ei, que lindo, hein? Senhor, agora eu já posso morrer em paz, porque o meu sonho se realizou, a minha esperança se materializou. O Senhor cumpriu sua promessa e já me deu o privilégio de ver o teu filho, de ver o meu Salvador. Por isso, Senhor, eu já posso morrer em paz. Este aqui foi um brado de louvor, de gratidão, de alegria, de libertação, por ver a sua expectativa se realizar. Despede agora, Senhor, o teu servo em paz, porque o meu objetivo se realizou. Eu vivi para ver o Salvador, e agora eu tive o privilégio de encontrar-me com Cristo antes de me encontrar com a morte. Felizes são aqueles que se encontram com Cristo antes de se encontrarem com a morte. Eles não só vivem com esperança, eles também morrem com esperança. Esta foi a experiência de Simeão. Que experiência linda, não é? Que experiência maravilhosa. Eu quero convidar você para a gente pensar agora um pouquinho em outros homens e mulheres de Deus, que também viveram com esperança, porque viveram confiantes na palavra do Senhor e dessa esperança dominante fizeram a razão de sua vida. Eu estou pensando na Epístola aos Hebreus e vou ao capítulo 11, que é um texto tão conhecido e tão querido pelos cristãos em todo o mundo. O autor de Hebreus, no capítulo 11, ele primeiro define a fé e depois ele mostra como a fé, ela se comporta na vida concreta. A fé é exemplificada na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Homens e mulheres de Deus fiéis ao Senhor são mencionados, e eles eram pessoas comuns, como você e eu, mas eles viveram de modo extraordinário.
Olha só aqui, Hebreus 11, verso 38, está escrito assim: homens dos quais o mundo não era digno. Ora, se eram homens comuns, por que o mundo não era digno destes homens? Porque, como já lhe disse, eles eram comuns, porém eles viveram de forma extraordinária. O mundo vê e valoriza apenas aquilo que os olhos enxergam e que as mãos tocam. Mas estes homens que viveram no mundo, eles tinham uma outra visão. Eles tinham uma visão ilimitada. Eles tinham a visão da fé. Eles não viram, mas eles creram. Por isso eles viveram com esperança e morreram em paz. Eles tornaram a esperança realidade. Eles puderam andar vendo o que não se podia ser visto, de tal forma que o invisível tornou-se real. E aqui no capítulo 11, verso 16, é dito que eles aspiravam uma pátria superior, eles aspiravam a pátria celestial. Eles viviam movidos pela expectativa de algo melhor, movidos por uma esperança superior. Por isso que esses homens e mulheres de Deus são conhecidos e considerados como heróis da fé. Eu peço a Deus que, por sua graça, abençoe a sua vida e a minha também, para que mesmo vivendo no mundo de tanta incredulidade, que a nossa fé esteja firmada no Senhor, que nós aprendamos a viver pela fé, que a maior expectativa de nossa vida, como a vida de Simeão, como a vida destes homens e mulheres de Deus mencionados aqui no capítulo 11 de Hebreus, que a nossa grande expectativa na vida esteja relacionada à promessa de Deus quanto à vinda do Messias, a segunda vinda do Messias em glória e majestade para buscar o seu povo. E eu quero ler somente mais um texto com você, que está aqui na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13. Está escrito assim, aliás, vou ler a partir do verso 11. Tito, capítulo 2, verso 11 em diante. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. E agora ouça, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa grande expectativa. Nós estamos aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Tomara que nada nesse mundo tire da sua mente, tire do seu coração essa maravilhosa expectativa. Porque não se esqueça, aquele que vem, virá e não tardará. Um dia, quando a esperança se materializar diante dos nossos olhos, quando nós tivermos o privilégio de contemplarmos o nosso Salvador, então nós poderemos dizer as palavras que estão profetizadas lá em Isaías, capítulo 25, verso 9. Nós diremos, esse é o nosso Senhor a quem nós aguardávamos. Esse é o nosso Deus a quem nós esperávamos. Na sua salvação nós nos alegraremos, nós exultaremos. Oh, como será bom esse dia, não é? Como eu anseio por esse dia, quando nosso Senhor em glória virá para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Eu creio que é só quando esse dia chegar, só quando a eternidade começar para os filhos de Deus, é que nós vamos realmente entender o significado pleno do Natal. Só quando a eternidade começar, é que nós entenderemos de fato por que foi que Jesus veio a este mundo. Tudo que o nosso Salvador passou por amor a nós. Quando a eternidade começar, nós entenderemos de forma mais profunda esse conflito cósmico travado entre o bem e o mal. Essa luta cósmica travada durante séculos e séculos.
Quando a eternidade começar, nós teremos uma compreensão muito maior do que foi que o nosso Deus fez por nós. Quando a eternidade começar, nós perceberemos o nosso valor diante de todo o universo. Você dirá, pastor, mas eu sei o quanto sou amado por Deus. Eu também sei. Mas eu acredito que quando a eternidade começar, nós teremos uma compreensão muito mais ampla. Ao percebermos a gravidade e a complexidade do conflito, nós entenderemos melhor o quanto nós fomos e o quanto nós somos amados. O nosso valor diante do universo, nós teremos uma compreensão muito mais profunda disso. E eu penso também que é só quando a eternidade começar que nós de fato conheceremos melhor o nosso Deus. Mesmo na eternidade, nós nunca saberemos tudo a respeito de Deus, porque o Senhor é Deus. Ele estará sempre envolto em mistérios. Porém, na eternidade, saberemos mais a respeito dele do que sabemos hoje. E se o que nós conhecemos hoje a respeito de Deus já nos faz amá-lo e adorá-lo, imagine você quando a eternidade começar e o nosso conhecimento de Deus for muito mais profundo do que é hoje. E eu concluo dizendo para você que eu creio que quando a eternidade começar, é que nós também saberemos muito melhor, muito mais a respeito da própria vida. E olha só, se já é bom viver mesmo nesse mundo, com tantos problemas, tantas perdas, tantas injustiças, tantas maldades, tantas tristezas, imagine você como será viver quando a eternidade começar. Quando nós não tivermos nenhum motivo mais para chorarmos de dor, de tristeza, de decepção. Se já é bom viver nessa realidade presente, imagine, quando a eternidade começar, será muito melhor ainda viver e nós teremos uma compreensão muito maior de quão extraordinária é a vida. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor continue guiando sua vida em todo momento. Mantenha no seu coração a bendita expectativa. Faça da segunda vinda de Cristo a este mundo em glória para buscar o seu povo a maior expectativa da sua vida. Viva como Simeão, viva para ver a promessa de Deus quanto ao Messias, porque aquele que vem virá e não tardará. Vamos orar juntos? Vamos orar. Ó Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento tão especial. E te peço, Senhor, nestes últimos dias do ano, que tu abençoes todos os teus filhinhos que estão orando comigo, para que ao olharmos para o futuro, nosso coração esteja ligado ao Senhor e à tua promessa, que a bendita esperança esteja viva e forte em nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, Deus continue lhe abençoando e abençoando sempre. E fica com você, fica comigo, fica com todos os filhinhos de Deus, a palavra onde está escrito que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente se encontra no próximo. Um abraço, tchau.